né, que ele vai concluir com esse tópico aqui, um belo discurso de $1 bilhão após o jantar. Ele vai contar essa história, né, fantástica, por sinal, né, e depois ele conclui o capítulo 2, e amanhã, sexta-feira, a gente já faz o capítulo 3, que é bem curtinho, então amanhã mesmo a gente já conclui, é muito pequeno o capítulo 3, vai ser um estudo até mais curto, e na segunda a gente já começa o capítulo 4, beleza? Vamos dar início aqui. Na noite de 12 de dezembro de 1900, quando cerca de 80 pessoas da elite financeira mundial encontraram-se no salão de banquetes da University Club, na Quinta Avenida, para homenagear um jovem vindo do Oeste. Poucos convidados perceberam estar diante do mais importante episódio da história da indústria dos Estados Unidos. John Edward Simmons e Charles Stuart Smith, muito agradecidos pela hospitalidade com que foram recebidos por Charles Schwab, na visita que haviam feito pouco tempo antes a Pittsburgh, organizaram um jantar para apresentar o Homem do Aço, de 38 anos, a nata da sociedade financeira do leste. Não esperavam, porém, o impacto que ele causaria na reunião. Na verdade, Schwab havia sido prevenido pelos amigos de que o grupo de abastados de Nova York não se deixaria impressionar pela oratória e que, no caso não quisessem entediar os Stillmans, Harrimans e Vanderbilts, seria melhor limitar-se a uns 15 a 20 minutos de superficialidade e só. Inclusive, John Morgan, sentado à direita de Schwab, como pedia sua alta posição, pretendia honrar a mesa do banquete com sua presença apenas por um breve tempo. E no que se refere à imprensa e público, o evento era de tão pouca importância que não lhe foi feita qualquer referência nos meios de comunicação. Assim, os dois anfitriões e seus distintos convidados saborearam os habituais 7 ou 8 pratos. Houve pouca conversa sobre assuntos cuidadosamente escolhidos. Entre os banqueiros e corretores presentes, poucos conheciam Schwab, cuja carreira florescera nos arredores do rio Monongahela. Porém, antes que terminasse a noite, todos, inclusive Morgan, o mago das finanças, ficariam impressionados e a United States Steel Corporation, um bebê de $1 bilhão seria concebido. Repare que ninguém valorizou esse jantar, ninguém estava dando importância a esse jantar, ninguém. Eu acho que nem quem idealizou esse jantar estava esperando que saísse algo de relevância nesse jantar. E vocês vão perceber, de acordo com a história, que esse jantar mudou a indústria dos Estados Unidos, o futuro da indústria. E vocês vão começar a entender o porquê que mudou. Né? Olha só. E pensar que nenhum registro do discurso de Charles Schwab no jantar tinha sido feito. Alguns pontos foram repetidos em outra ocasião, durante um encontro semelhante, dessa vez com banqueiros de Chicago. E ainda mais tarde, quando o governo entrou com uma ação para dissolver um truste de aço, ele deu, do banco das testemunhas, sua versão dos argumentos que estimularam Morgan a uma frenética atividade financeira. É provável, no entanto, que tenha sido um discurso despretensioso, nada rebuscado, pois as sutilezas de linguagem nunca preocuparam Schwab, cheio de sátiras combinadas com graça e inteligência. Apesar disso, sua fala teve uma força e um efeito estimulante sobre os 5 bilhões de capital estimado, representado pelos convivas. Depois de Schwab, durante 90 minutos, enquanto os participantes da reunião encontravam-se ainda sob o encanto de suas ideias, Morgan o levou para um canto discreto, onde se sentaram e, balançando as pernas do alto do assento, desconfortável, conversaram por mais de 1 hora.
A máscara da personalidade de Schwab atuava à força máxima, mas o mais significativo e marcante foi o programa bem elaborado e claramente definido apresentado por ele para ampliação da Steel. Muitos tentaram fazer Morgan se interessar pela formação de um truste do aço, à maneira das associações de biscoito, arames, açúcar, borracha, uísque, óleo ou goma de mascar. John Gates, sempre ousado, pressionou, mas Morgan não confiou nele. Os jovens Moore, Bill e Jim, corretores de ações de Chicago, responsáveis pela união de um truste de fósforo com uma empresa de biscoito, também insistiram e falharam. Albert Gate, o sisudo advogado, desejou promover o assunto, mas não era suficiente bom para impressionar. Até a eloquência de Schwab levar Morgan às alturas, de onde pôde visualizar os bons resultados por mais arrojado empreendimento financeiro já concebido. O projeto tinha sido considerado um sonho delirante de alguém em busca de dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que começou na geração anterior a atrair milhares de companhias pequenas e, às vezes, mal administradas, para grandes e competitivas associações, tornou-se atuante no mundo do aço pelos meios técnicos desse jovial pirata dos negócios. John Gates, ele já havia formado a American Steel and Wire Company, resultado da fusão de uma cadeia de pequenas empresas, e criara junto com Morgan a Federal Steel Company. A National Tube e a American Bridge eram duas outras firmas de Morgan, e a Moore Brothers havia abandonado o negócio dos fósforos e dos biscoitos para formar o grupo americano. Setores da folha de Flandres, de aros de aço, de chapas de aço e a National Steel Company. No entanto, essas associações eram insignificantes se comparadas ao gigantesco truste vertical de Adrian Carnegie, com 53 sócios e proprietários. As empresas podiam associar-se à vontade, mas, ainda que operassem em bloco, não representariam qualquer ameaça à organização de Carnegie, e Morgan sabia disso. Vocês estão vendo a importância que Carnegie, na época, tinha, né? Ele era o espelho para todo mundo. E Andrew Carnegie, depois que a gente começar a ler como fazer amigo e influenciar pessoas, a gente vai perceber a facilidade que ele tinha de influenciar quem estava ao seu redor. E é por isso que as pessoas faziam de tudo para tentar se associar à empresa dele. Faziam de tudo, porque sabiam que a empresa dele era um sucesso. E que ele sabia, em oratória, sabia convencer todo mundo que chegava perto dele. Então, todo mundo tentava se aproximar para aprender e para poder crescer a sua empresa. E olha só, o excêntrico velho escocês Carnegie também o sabia. Das magníficas alturas do castelo Skip, ele havia percebido, primeiro com deleite e depois com ressentimento, as tentativas de inclusão das pequenas empresas de Morgan em seu negócio. Quando as tentativas começaram a tornar-se ousadas demais, a disposição de Carnegie traduziu-se em raiva e retaliação. E ele decidiu copiar cada uma das fábricas rivais. Até aí, não havia demonstrado interesse em arames, aros ou lâminas. Ao contrário, ficava satisfeito em vender para essas companhias o aço bruto e deixar que trabalhasse o material de forma que desejassem. Então, com Schwab e seu hábil tenente, planejou encostar os inimigos na parede. Assim, no discurso de Charles Schwab, Morgan viu a resposta para seu problema de associação. Um truste sem Carnegie, o maior deles de todos. Não seria um truste de forma alguma. Seria, como disse um escritor, o pudim de ameixas sem as ameixas. O discurso de Schwab, na noite de 12 de dezembro de 1900, embora não fosse uma clara afirmativa, sugeria sem dúvida que a enorme empresa de Carnegie poderia unir-se às de Morgan. Ele falou sobre o futuro do aço no mundo
a reorganização para a eficiência, a especialização, a dissolução das fábricas mal-sucedidas, com a concentração de esforços naquelas em crescimento, o comércio de minério, a economia nos departamentos administrativo e operacional e a conquista de mercados estrangeiros. Mais do que isso, disse aos especuladores presentes onde estavam os erros de sua habitual roubalheira. Seu propósito ele concluiu, era criar monopólios, aumentar preços e obter gordos e dividendos como prêmio. À sua maneira entusiástica, Schwab condenou o sistema. A falta de visão de tal política, disse aos ouvintes, ficava patente pelo aprisionado do mercado em uma era em que tudo apontava para a expansão. Argumentou que barateamento do custo do aço criaria um mercado permanente de expansão. Em permanente expansão, com a descoberta de novos usos e a conquista de uma boa fatia do mercado mundial. Na verdade, embora não soubesse, Schwab foi um apóstolo da moderna produção em massa. Assim, o jantar no University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa pensar nas otimistas previsões de Schwab. Este voltou a Pittsburgh para dirigir o negócio de aço para Will Andra Carnegie, enquanto Gale e os demais retornaram ansiosos ao mercado de ações, à espera do próximo movimento. Não foi preciso esperar muito. Morgan levou cerca de uma semana para dirigir o grande número de razões que Schwab colocara diante dele. Quando teve certeza de que não resultaria dali uma indigestão financeira, chamou Schwab e o achou um tanto retraído. Schwab disse que o Sr. Carnegie poderia não gostar se descobrisse que um presidente de sua companhia flertava com o imperador de Wall Street, na rua na qual o chefe prometera jamais pisar. Então, foi sugerido por John Gates, o intermediário, que se Schwab por acaso estivesse no Bellevue Hotel, na Flórida, então Morgan poderia também estar lá por coincidência. No entanto, quando Schwab chegou, Morgan estava inconvenientemente adoentado em casa, em Nova York. Assim, pressionado pelo convite do superior, Schwab foi a Nova York e apresentou-se ao financista. Alguns historiadores econômicos acreditam que, do início ao fim da história, a cena foi dirigida por Andrew Carnegie. O jantar, para Schwab, o rei do dinheiro, seriam eventos arranjados pelo astucioso escocês. A verdade é exatamente o oposto. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele não sabia se o chefinho, como Andrew era chamado, estaria disposto a ouvir uma oferta de compra, especialmente se tratando de um grupo que, segundo ele, não tinha só um santinho entre seus integrantes. Mas Schwab foi para o encontro levando 6 folhas escritas de próprio punho, cheias de números preciosos que representavam o valor concreto e a potencial capacidade de ganhos de cada uma das siderúrgicas que ele considerava estrelas essenciais do novo firmamento do metal. 4 homens estudaram os números da noite toda. O chefe, claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio, Robert Bacon, um cavalheiro e conhecedor do assunto. O terceiro era John Gates, a quem Morgan não levava a sério, considerando um jogador. O quarto era Schwab, que na época sabia mais sobre o processo de fazer e vender aço do que qualquer um. Durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh não foram questionados em algum momento. Se ele dizia que a companhia valia tanto, então valia tanto e não mais. Insistiu também que só fosse incluída nas operações as empresas indicadas por ele. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ambição dos amigos que queriam descarregar suas companhias nos amplos ombros de Morgan. Assim, deixou de fora deliberadamente diversas grandes firmas sobre as quais
os Warriors e Carpenters de Wall Street tinham poucos olhos cobiçosos. O dia amanhecia. Morgan se levantou e endireitou as costas. Só uma pergunta não fora respondida. Você acha que pode persuadir Andrew Carnegie a vender? Perguntou. Posso tentar, respondeu Schwab. Se você conseguir que ele venda, eu me encarrego da questão, disse Morgan. Até aí tudo bem, mas será que Carnegie venderia? Quanto poderia? Quanto pediria? Schwab pensava em algo em torno de 320 milhões de dólares. De que maneira ele receberia esse pagamento? Em ações ordinárias ou preferenciais? Em títulos? Em dinheiro? Ninguém pode levantar 1/3 de bilhão de dólares em dinheiro. Em janeiro, houve uma partida nos semicongelados no campus de golfe de St. Andrews, em Manchester, em que Andrew Carnegie disputou embrulhado em suéteres para suportar o frio, enquanto Charles Schwab falava sem parar, como de hábito, para manter o espírito alerta. Todavia, nenhuma palavra sobre negócios foi mencionada até que a dupla sentou-se, num calor aconchegante do chalé de Carnegie. Então, usando a mesma persuasão com que havia hipnotizado 80 milionários na University Club, Schwab derramou ostentadoras promessas de aposentadoria no conforto dos milhões não declarados, para satisfazer os caprichos sociais do outro. Carnegie capitulou, escreveu em um número, uma folha de papel, entregou a Sharp e disse: certo, é por esta quantia que vendemos. A quantia era aproximadamente 400 milhões de dólares, e ele chegou a tal cifra, tornando como preço básico 320 mencionados por Sharp, mais 80 milhões que representavam o valor do aumento de capital de 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse a Morgan em tom lamentoso: eu deveria ter pedido mais 100 milhões de dólares. Se tivesse pedido, teria conseguido, disse Morgan em tom animador. Houve um certo alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou, informando que a comunidade internacional do aço estava assustada com a gigantesca associação. O reitor Hadley, de Yale, declarou que, a menos de que os trustes fossem regulados, o país poderia esperar um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Porém, o hábil manipulador de ações, Keane, colocou mãos à obra e empurrou as novas ações para o público com tanta disposição que todo o excesso, estimulado em cerca de 600 milhões de dólares, foi absorvido num piscar de olhos. Dessa forma, Carnegie teve seus milhões, o grupo de Morgan ficou com 62 milhões de dólares pelo incômodo de todos os rapazes de Gates e Gary receberam sua cota de milhões. Schwab, aos 38 anos, teve sua recompensa. Tornou-se presidente da nova corporação e permaneceu no controle até 1903. A dramática história de Big Business, que você acabou de ler, foi incluída neste livro porque é uma perfeita demonstração do método pelo qual o desejo pode ser transformado em equivalente material. O desejo de Schwab, né? Repare que do início um jantar totalmente desvalorizado, né? Ninguém valorizava aquele jantar. Schwab, com a sua confiança, né? Com a sua fé, acreditou que poderia convencer Carnegie, que na época era o espelho do mundo, né? O cara que ninguém conseguiria convencer, pelo contrário, Carnegie que convencia, e Schwab, com a sua fé, conseguiu. Né? Conseguiu fazer com que ele vendesse até por abaixo de $500 milhão de dólares. $500 milhão de dólares. Então, você vê como a fé dele fez com que ele conseguisse. Ele nunca desacreditou. Por mais difícil que poderia parecer para todo mundo, ele sempre acreditou que seria possível. E ele sempre ali, né,
acabou conseguindo o que queria, que era presidente, né, da nova corporação, e permaneceu no controle até 1930. Repare que de 1900 até 1930 ele conseguiu ficar como presidente da nova corporação. Ficou por 30 anos como presidente da corporação. Você perceba que não é qualquer um que fica 30 anos na presidente de uma empresa, né? Ele realmente fez a diferença. Imagino que alguns leitores questionarão a declaração de que o mero e atingível desejo possa converter-se em seu equivalente material. Não se pode converter nada em alguma coisa. A resposta está na história da United States Steel. O que ele está querendo dizer, gente, é que muita gente pode questionar, tá? Será que só foi o desejo dele? Será, né, que realmente se converteu aí, né, no material equivalente? E a história está nessa empresa, só é você pesquisar, tá? E que realmente é real essa história. Então, a gente começa a enxergar até onde pode atingir o nosso desejo, até onde pode atingir a nossa vontade, a nossa fé, né? Olha só, essa organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano pelo qual a organização recebeu as usinas siderúrgicas, que lhe deram estabilidade financeira, foi criado na mente desse mesmo homem. Sua fé, olha só, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que formaram a United States Steel. As siderúrgicas e o equipamento mecânico adquirido pela corporação, depois que ela teve sua existência legalizada, foram secundários, mas uma análise cuidadosa mostrará o fato de que o valor estimado das propriedades adquiridas pela corporação aumentou mais ou menos em 600 milhões de dólares, simplesmente pela transação que as consolidou sob uma só administração. Repara que eles compraram por 400, né, e valorizou mais de 600 milhões de dólares. Então, quer dizer, foi algo que não só deu certo, deu muito certo, né? Deu muito certo. Tudo pela visão que Schwab tinha, né? A visão que ele tinha foi algo surreal. Bom dia, Nádia. Foi algo surreal. Surreal, né? Então, vale a pena você acreditar naquilo que muitos dizem que é impossível. Eu acho que o maior recado que a gente pode aprender com essa história é isso, né? A gente não pode desistir de algo só porque alguém chega para a gente e diz que essa história é absurda, que isso não vai dar certo, né? A gente tem que manter aquele desejo que a gente viu ardente, que foi o primeiro, junir com a fé, né? E buscar incansavelmente, com persistência, né? Aqui diz bem claramente, né, que o príncipe, repare que tudo que disse que ele conseguiu fazer, mas primeiramente ele usou o quê? Sua fé, sua fé, seu desejo, né? E depois vem sua imaginação, sua persistência. Mas primeiro foi sua fé e seu desejo. Então é isso que a gente tem que unir, tá? Olha só, em outras palavras, a ideia de Charles Schwab, mais a fé com que ela foi transportada para as mentes de Morgan e dos outros, foi vendida com um lucro de aproximadamente 600 milhões de dólares. Não é propriamente uma soma insignificante para uma ideia. O que aconteceu com alguns daqueles que pegaram sua parte no lucro de milhões de dólares, resultante dessa transação, é assunto que não nos preocupa no momento. O principal aspecto da extraordinária realização é que ela serve como prova inquestionável da importância da filosofia descrita neste livro, porque essa filosofia foi a base de toda a transação. Além disso, a validade da filosofia ficou clara com a prosperidade da United States Steel Corporation, que se tornou uma das mais ricas e poderosas corporações dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que o lucro de 600 milhões de dólares obtido com a ideia de Schwab foi merecido.
reparem que, através de uma ideia de Schwab, olha o que aconteceu, né? Quantas pessoas foi beneficiado por ele ter acreditado. Quem é que acreditava que alguém conseguiria convencer Carnegie? Andrew Carnegie era a pessoa conhecida como convencedor, e não uma pessoa sendo convencida. E Schwab, com seu jeito, inteligência, foco e persistência, junto com o desejo e a fé, ele conseguiu essa façanha, né? E através dessa façanha, milhares de pessoas conseguiram ser ajudadas. Milhares de pessoas. Olha só, a riqueza começa em forma de pensamento. O volume da riqueza é limitado pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em ação. Até a fé remove as limitações. Lembre-se disso quando for negociar com a vida o preço daquilo que você quer. Olha só que forte isso aqui. O volume da riqueza é limitado pela pessoa cuja mente do pensamento é posto em ação. A fé remove limitações. Remove as limitações. Lembre-se disso quando for negociar com a vida o preço daquilo que você quer. Lembre-se também de que o criador da United Steel Corporation era praticamente desconhecido na época, até dar à luz a sua famosa ideia. Ele era apenas um homem de confiança de Andrew Carnegie. Depois disso, galgou rapidamente uma posição de poder, fama e riqueza. Vocês lembram que ninguém valorizou, né, Schwab quando chegou no jantar? Né? Ninguém dava a mínima para ele. Ninguém dava a mínima. Mas ele tinha uma fé, ele tinha foco, ele sabia o que poderia conquistar. Ele já tinha visualizado, né, realizado por essa ideia. E depois de um tempo ele conquistou aquilo que queria. Mas primeiro ele acreditou. Eu imagino a cena, né? Imagina a cena, um cara que ninguém acredita, né? Um cara que ninguém dá bola para ele, ninguém valoriza, chega no jantar repleto de pessoas poderosas e ele está ali, sabe? Não valorizado, mas mesmo assim ele persistiu e ele conquistou o que ele queria. E deu a ideia dele mudou o futuro da indústria dos Estados Unidos de aço. Mudou no mundo, por sinal. Né? Então, você vê a importância que se é unir essa fé com esse teu desejo. Né? Você não pode só ter o desejo, você tem que ter a fé junto, acreditar. E aquilo que a gente estudou no livro do Segredos da Mente Milionária é você visualizar aquilo que você quer. Imagina você conquistando, sabe? Sente o gostinho da conquista. E para encerrar o estudo de hoje, ele encerra com essas duas frases. A riqueza começa em forma de pensamento. Olha só. Não existem limitações para a mente, exceto as que nós mesmos reconhecemos. Pobreza e riqueza são produto do pensamento. Ele encerra o estudo de hoje com essas duas frases épicas, né? E amanhã a gente faz o capítulo 3, que é bem curtinho. A gente encerra o capítulo 3, o estudo até vai ser mais curto, né? E a gente conclui aí o capítulo 3 de autossugestão. A gente vai entender um pouquinho o que seria isso, tá? E a gente encerra com essas frases aqui, com chave de ouro, porque a gente viu a história de alguém sem importância que se tornou um homem muito poderoso nos Estados Unidos, tudo em vista por uma ideia que ninguém valorizava, mas Carnegie entendeu a ideia dele. Ele conseguiu convencer o homem mais poderoso da indústria dos Estados Unidos na época, que foi Andrew Carnegie. Né? E ele, com a ideia dele, ele pôde beneficiar milhares de pessoas. Né? Ter um lucro de mais de 600 milhões de dólares. Né? O cara comprou uma ideia de 400 milhões de dólares e vendeu depois por $1 bilhão. Então, você imagina o poder que esse cara tem. Né? E através dele, segundo aqui dados, né, milhares de pessoas, empregando milhares de pessoas. Né? Milhares de pessoas. Então, quer dizer, através de um pensamento que ninguém idealizava,
que ninguém acreditava, Schwab conseguiu mudar a vida de milhares de pessoas, tá? Então, não se limita, né? É como a gente está vendo aqui, a fé remove as limitações. Quando você põe fé numa coisa, quando você acredita e você visualiza, as limitações acabam, tá? As limitações acabam. Tá? E isso aqui é fantástico. Lembre-se disso quando for negociar com a vida o preço daquilo que você quer. Isso é importantíssimo. Exatamente isso, Ralf. Perfeita a tua colocação. Perfeita a tua colocação. Exatamente. A criação é mental, né? Você precisa visualizar, né? Você precisa visualizar, né? E como você colocou, se você mentaliza errado, a criação sai da mesma forma, né? Então, você tem que mentalizar a coisa certa, né? Mas você precisa acreditar nesse teu projeto. Né? Você precisa acreditar. Porque você precisa acreditar, botar fé nisso, visualizar isso, como isso vai ficar depois que realizado. Né? É isso mesmo que você quer. Depois que você determina isso para a tua vida, só você pode fazer dar certo. Não existe mais ninguém que pode te ajudar. Só você pode fazer dar certo. Né? Então, o estudo de hoje termina essa parte de fé, esse capítulo falando um pouquinho sobre fé, e amanhã a gente conclui, o capítulo já começa e conclui o capítulo 3, autossugestão. Tá? Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Hoje, o livro, essa parte do estudo do livro foi mais contando a história, né, de Charles Schwab, né? Contando a história um pouquinho, mostrando o poder da fé e da ideia, como ele colocou na prática e se materializou, né? E que a gente possa aí entender e unir esses dois, né? Ele vai aí, o livro vai contando essa história, né, de fé junto com o desejo e a autossugestão. E amanhã a gente vai ver essa autossugestão e vai concluir aí essa parte 3, a primeira parte do livro que eu digo. Separe algumas partes do livro, né? Ele vai contando algumas partes. E a primeira parte, eu diria que é esses 3 capítulos, que é o desejo, a fé e a autossugestão. E depois, o quarto, quinto e sexto capítulo, a gente vai para a segunda parte, né? Que eu considero isso. Não é à toa que o livro, ele se divide em muitos capítulos. O livro não é curto, né? Mas ele é de fácil entendimento, porque Napoleão Hill, ele separou esse livro em grandes partes, em várias partes. Por isso que é de fácil entendimento. Amanhã você vai perceber na autossugestão que tem tudo a ver com o desejo e com a fé. Então, essa é a primeira parte. E depois, o capítulo 4, né, já vem aí com conhecimento especializado. Então, quer dizer, já vai para outra parte do livro, que tem tudo a ver também com esses 3. Porém, aí você vai perceber com o estudo que a ideia do livro já vai partir para outro, né, para outro tipo. Né? Vai sair um pouquinho dessa parte de desejo e vai mostrar mais para a parte de conhecimento e projetos. É o que esse livro vai começar a passar para a gente. Gente, esse livro é fantástico. Tá? Eu acho que cada estudo desse livro é importante, porque tudo a gente aprende. Tudo a gente aprende. Tudo. Né? Tudo a gente traz de conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente obtiver, melhor para a gente. Né? Então, sou grato pela presença de vocês. Né? Gratidão demais aí pela presença de todos, pela participação.